Que Deus possa estar abençoando cada um de nós, dando sabedoria na palavra de Deus. Agradecer a presença de Raul. Raul, seja bem-vindo, e sua esposa. Que Deus esteja abençoando você ricamente. E o que a gente diz aqui, Raul, é que aqui não é nada mais, nada menos do que a casa de Deus. Que seja bem-vindo. Aqui os irmãos são todos do mesmo nível, não tem ninguém melhor do que ninguém, são todos irmãos, como Deus diz, somos todos irmãos. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Aqui a gente só vai falar da palavra de Deus, viu? Nada mais. Convidar, sentindo hoje falta de alguns irmãos, né? A minha família, minha esposa e minha filha viajaram, a família do irmão Arivaldo também, o irmão Luiz não veio, disse que estava chovendo, mas quando tiver mais de um para falar da palavra de Deus, Deus estará conosco, amém? Convido a amada igreja a ficarmos de pé para cantarmos o hino 186, é Jesus quem salva. Número 186 do cantor cristão, é Jesus quem salva. Amém? Amém. Cantamos. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim, poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Amém? Amém. Ainda de pé, gostaria que o irmão Neto levasse a Deus em oração. Santo Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pelo livramento, pela alimentação durante este dia, Senhor. Também quero te agradecer, Senhor, que tu possa abençoar o pastor que vai trazer a palavra, Senhor. Usa-os como instrumento das tuas mãos, como canal através do teu Espírito Santo, Senhor. Também abre nosso entendimento para que nós possamos ouvir e entender a tua palavra e guardar no coração, para não pecar contra ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela minha salvação, Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, pode sentar. Amados irmãos, a letra desse hino, ele nos explica muito bem. É Jesus quem salva. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único e todo suficiente Salvador.
Não é religião, não é igreja, não é pastor, é Jesus quem salva. Então nós temos que entregar nossas vidas na mão de Jesus, amém? Amém. Convido os amados irmãos para abrir nossas Bíblias no epístolo de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas no versículo 16 e 17, que tem como título a justificação pela fé. Romanos, capítulo 1, no versículo 16 e 17. Amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Que cada um coloque esses dois versículos nos nossos corações. Mas, irmãos, Deus nos diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não devemos ficar quieto, calado, porque tem uns amigos, vamos falar do amor de Cristo, eles não quero saber disso. A gente vai, prega uma vez, duas. Se ele não quiser escutar, a gente fez a nossa parte, foi e pregou e mostrou a palavra de Deus. Cabe a cada um escutar, o Espírito Santo trabalhar em cada um para que escute, mas nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Aonde for, na oportunidade que tiver, fale o amor de Cristo para cada um de nós. O amor de Cristo é maravilhoso. Ele transforma um maldito pecador que vive todo dia a pecar num filho de Deus, no filho dele. Ele chama até de filho, meus filhinhos, para você ver como é misericordioso o nosso Deus e bondoso, que nós só pecamos contra ele, mas mesmo assim eles chamam de filhinhos. Que cada um medite sobre esse versículo lido e coloque nos nossos corações. Bom é Deus, e mesmo nós sendo pecadores, Ele perdoa todos os nossos pecados. Amém? Amém. As irmãs vão levar um louvor. Convido as amadas irmãs. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo, assim, cena que apensa muita gente indo e sofreste, tanto creio foi por mim, tu Jesus vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim, sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor, sequestrou foi tudo em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor, tu Jesus vieste me salvar, tu Jesus vieste me salvar, eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Amém. 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 Que Deus possa estar abençoando as amadas irmãs, dando o dom do canto para a honra somente de Deus. Amém. Amém. Convido o irmão Zé Paulo para orar pelo pregador da noite,
que Ele venha trazer a palavra do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, que seja feito para a honra e glória de Deus. Louvamos. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, estamos no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado. Estamos aqui realmente em teu santo nome, para te glorificar, abençoar nossas vidas, nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria. Abençoa teu servo, pastor Valdo, que vai administrar a tua santa palavra. Usa o teu servo, o Espírito Santo de Deus que ilumina a vida dele, dá sabedoria para que ele possa transmitir a tua santa palavra. E assim, eu oro já te agradecendo por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o pastor, não tem escolinha. Agradeço a oportunidade. Boa noite, queridos e amados irmãos. Muito feliz com a visita de Raul e Carmen. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Irmãos, eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês para a situação da irmã Mary lá em João Pessoa. E peço que não esteja orando por ela. A irmã já tem um problema de saúde, na diabetes que já era alta. E na última sexta-feira, irmão Neto, foi sexta ou foi quinta? Irmão Neto? Sexta-feira teve um AVC e está numa situação delicada. Peço aos irmãos que estejam orando por ela e também pelos familiares, que estejam aceitando a vontade de Deus em nossas vidas. Então vamos estar orando pela irmã, pedindo a pronta recuperação, e se essa não for a vontade de Deus, vamos orar pelos familiares. Amém? Do demais, irmão, é orar pela obra batista em toda a Paraíba, orar pela vida do pastor Anísio, do pastor Miguel, de todos os irmãos que fazem o trabalho batista, que Deus possa estar nos abençoando e nos conduzindo a levar unicamente a sua palavra. Amém? Sentindo realmente falta dos irmãos, né? Mas, graças a Deus, os irmãos estão passeando, né, irmão? Quem pode, pode. Graças a Deus por isso. Irmãos, sem mais delongas, por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas. A partir de hoje, vamos estudar o livro de Gálatas todas as quintas-feiras, viu? Com exceção das quintas que os irmãos vão fazer o culto. Já que nós estamos fazendo na escola dominical, vamos fazer na quinta-feira à noite. É irmão Hildo, né? Na última quinta-feira, né? Agosto de Deus. Também agosto de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo de 1 a 10, para hoje à noite, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Paulo, apóstolo, não por parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Santíssimo Deus e Pai, rogamos neste momento, Senhor, que o Senhor nos conduza a aplicar a Tua palavra em nossos corações, nos conduza a entendê-la, Senhor, e principalmente, Senhor,
nos conduza a aplicar a tua santa palavra em nossas vidas. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós temos aqui uma afirmação do apóstolo Paulo, que é de suma importância para entendermos a obra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. O princípio básico da doutrina bíblica é que o homem é chamado por Deus. Não se chama, se existe essa palavra, ou é chamado por um homem. Ele é chamado por Deus. Nós temos, é comum ouvirmos no meio religioso o termo livre-arbítrio. Ora, eu tenho um livre-arbítrio. Paulo é uma clara certeza do contrário ao livre-arbítrio. Paulo saiu a Damasco com cartas para destruir a igreja de Cristo. E no caminho, não por vontade dele, teve um encontro com Cristo. Ele encontrou Cristo. Cristo encontrou com ele no caminho de Damasco. O livre-arbítrio de Paulo era para quê? Para destruir a igreja, o caminho Cristo. Tudo do tocante ao caminho Cristo seria destruído. Por favor, Atos capítulo 9, versículos 5 e 6 e também o 15. Atos capítulo 9, 5, 6 e também o versículo 15. Vamos ler o 15 e o 16 também, viu? Amém? Todos encontraram? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo, atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Versículo 15 e 16. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo ia a Damasco para destruir Cristo e teve um encontro com Cristo e foi chamado por Cristo. Para quê? Ele foi chamado para Cristo para ser um homem rico e poderoso. Ele foi chamado por Cristo para ser um sumo sacerdote. Ele foi chamado por Cristo, e a palavra de Cristo foi: mostrarei o quanto ele deve padecer por o meu nome. Ou seja, Paulo recebeu uma missão árdua: levar o evangelho aos gentios, ao povo pagão e aos judeus. E essa missão que Paulo recebeu não foi por homem algum, mas por Cristo. Não foi Paulo que escolheu ser apóstolo, ele foi escolhido por Deus. Irmãos, e um detalhe básico das Escrituras: todos os grandes homens não queriam servir a Deus. O princípio deles era servir a si mesmo. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você entende o que João explicava: importa que ele cresça e que eu diminua. Esta é a palavra de Deus. No versículo 2 diz: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graças a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma saudação que Paulo e os irmãos mandaram a todos os irmãos: graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquela a paz do Senhor dita no mundo religioso. Não é esta paz. É uma escrita. Quando você escreve,
você escreve de uma forma diferente do que se fala. Era uma forma de comunicação. Não tinha, porque Cristo, quando disse, vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Nesse sistema religioso, as pessoas se encontram a paz do Senhor, a paz do Senhor, da boca para fora. A paz do Senhor tem que ser de dentro para fora, não apenas palavras. E Paulo desejava aos irmãos graça a vós e paz. Graça é tudo que você não merece, Deus lhe dê. Eu tenho um irmão que é pastor também, irmão, que gosta muito de brincar, e uma diz, pastor, diz, o senhor é muito bom. Eu digo isso não. Deus me deu o que o senhor merece, não faça isso comigo não. Deus me dá o que eu mereço, me deu outra coisa, o que eu mereço não. Me deu o que eu não mereço. Nós vamos entender o porquê disso, certo? Versículo 4. Graça de quem? Por parte de quem? De Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, nosso Senhor, ao qual seja dada glória para todos os sempre. Amém. Nós vimos Paulo falando que tinha sido resgatado para ser apóstolo, tinha sido chamado por Deus. Nós vimos mandando uma saudação aos irmãos, a graça e a paz. E agora ele diz, da parte de Jesus Cristo, o qual se deu. Cristo não foi forçado a morrer, ele se deu. Ele fez o sacrifício por conta própria. Ele não foi forçado. Se ele fizesse naquela cruz, com um estalar de dedos, ele teria descido e tudo tinha se acabado, o martírio dele. E quando ele ora, no momento já perto do Calvário, ele ora a Deus o sofrimento dele, pelo amor que ele tinha aos apóstolos, ao amor às ovelhas. Ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça minha vontade, mas a tua vontade. Cristo foi um servo humilde até a morte de cruz. Cristo era Deus e não usurpou ser Deus. Ele sabia que ele era Deus, ele podia muito bem naquele momento acabar com aquele sofrimento, mas ele aceitou a sua missão. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele não nos deu. Nós recebemos algo de graça, mas foi pago por ele. Ele nos resgatou. A tradição judaica, quando uma pessoa, um parente, resgatava outro, digamos que o irmão João tivesse muito dinheiro, e irmão não tivesse, irmão fosse escravo de outra pessoa, não ia lá e resgatava o irmão. Isso é a tradição judaica. E geralmente se resgatava por um bom preço, e Cristo resgatou pelo excelente preço, o seu próprio sangue, o última gota de sangue. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele morreu, e só o fato dele morrer não tinha adiantado nada. Ele morreu e ressuscitou. Por que Cristo ressuscitou? Por que Cristo ressuscitou? Eu sempre digo aos irmãos, pergunte. Ele sempre falava que ressuscitaria no dia. Por que Cristo ressuscitou apenas para cumprir as Escrituras? Por que Cristo ressuscitou? Para nos dar a vida eterna. Por que Cristo ressuscitou? Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25, amém? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu sou justificado por Cristo, porque Ele morreu naquela maldita cruz e me resgatou e me justificou com a sua ressurreição. Se Cristo apenas tivesse vindo e não estivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados.
Ele morreu e ele cumpriu o que era para ser feito. Ele não falhou. Se pergunta, quem me conhece sabe que eu tenho uma pergunta que eu digo a 99 das pessoas que eu chego de 100: se você morrer agora, para onde vai a sua alma? As pessoas em sua totalidade se esquivam. A maioria não sabe, eu digo, Deus é quem sabe. Eu digo, Cristo falhou? Cristo pode ter falhado? Por que Cristo morreu? Por meus pecados. Por que Cristo ressuscitou? Para me justificar. Então, por que eu não sou salvo? Só tem uma resposta: porque eu não creio verdadeiramente na obra de Cristo. Eu creio num sistema religioso, eu creio numa tradição familiar, eu creio num clube social que tem muitos tipos de igrejas, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem à vontade. E como Paulo diz no versículo 10, eu não estou aqui para agradar a homens, mas agradar a Deus. Livrar do presente e século mal, segundo a vontade de Deus Pai. Não foi segundo a vontade, Pai. E ele completa no versículo 5, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Agora eu pergunto, se a salvação fosse por obra, glória a quem? Se a salvação fosse algo que se conquistasse, de quem era a glória? Do homem. Se eu conquisto, então a glória é para mim. Toda honra, toda glória deve dar a Deus. O trabalho completo foi feito por Cristo. Eu sempre gosto de contar uma história que o padre Noel nos conta. Diz que um cidadãozinho bem simples, da zona rural, pouco estudo, mal sabia ler. Aí, vamos brincar com o irmão fulano. Vamos perguntar como é o processo de salvação para ele. Aí, só irmão, pois não, meu filho, bem amável, bem carinhoso. Como foi a salvação para o irmão? Foi fácil. Deus fez a parte dele, eu fiz a minha. A parte do senhor, irmão? Sim, eu fiz bem feito. Eu fiz, só não fiz melhor do que Cristo. Eu fiz bem feito minha parte. Sua parte, sim. Cristo fez a parte certa, eu fiz a parte errada. Cristo morreu na cruz para me salvar e me livrar desse presente século mal, mas eu achei que eu deveria montar a minha estrutura para chegar até ele, dependendo de mim. Mas não é. Não é. Esse é o outro evangelho. Nota-se que a Bíblia ela é um labirinto todo interligado. Ele fala dessa questão da salvação em Cristo, para ele glória, para Deus, glória para todos sempre, amém. E começa no versículo 6 a mudar o tom da palavra. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Olha, irmãos, você separa. Existe outro evangelho? Não só existe o evangelho verdadeiro? Todo mundo não prega Cristo? Essa é a ideia que o inimigo quer que nós acreditemos. Que todo canto, está falando de Deus, está bom. Mas eu pergunto aos irmãos, se eu os convidasse para ir a um culto de adoração ao inimigo, vocês iriam? Mas para um culto para desonrar o nosso Deus, vocês vão? Foram muitos, né? Pode não ir hoje mais, mas foram muitos. Porque quando você tira a honra e a glória de Deus, todo mundo dá a glória a quem? Ao homem. E ao pai deles, pai da mentira. Gente, é muito sério essa questão do outro evangelho. Não é porque vocês não, eu não sou certo, não, eu sou errado. Certo é a Bíblia. Certo é a Bíblia nos orienta, ela é a nossa bússola. Você tem que seguir a Bíblia. E ela diz: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Um outro Cristo, um outro Espírito, um Cristo pequenininho deste tamanho que não pode te salvar, que precisa de ti para completar a obra que ele veio consumar. Um Cristo que não consegue mudar a vida de um cidadão ou de uma cidadã. Um Cristo que precisa de você para ser o seu guia, se eu sou guiado pelo Espírito Santo.
Irmãos, este outro Cristo é o evangelho anátema. Por favor, 2 Coríntios, bem pertinho, só voltar um pouquinho, capítulo 11, versículo 4. Amém? Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Com razão irás sofrer. Por quê? Porque tu recebeste um Evangelho falso, um alimento contaminado, irmãos. Nós estamos vendo um tempo hoje politicamente correto, né? Que você tem que comer comida pura, que tudo mata. Tudo mata. Antigamente a gente bebia água, junto com o irmão Wilton, sabe muito bem disso, ele morava no sítio, e a gente bebia água junto com os animais, no açúcar, era uma alegria, era uma festa. Quando chovia, tirava assim as espumas que ele chamava dos sapos, para poder beber a água. E o menino era tudo robusto e barrigudo, viu? Tinha mais essa, só tinha barriga. Mas hoje, se você pegar esse copo aqui, 100% de água, você bebe ele todinho, né? Mas você, tem 5% só de veneno, vocês bebem? Não bebem. E por que vamos beber o Evangelho de Deus falsificado? Por que vamos receber um outro Evangelho se nós temos a Bíblia para nos certificar? Irmão, a Bíblia é o nosso canal de entendimento. Se não tiver Bíblia, não tem nada. Pode ter satisfação temporária, mas a Bíblia nos dá satisfação eterna, eterna. O versículo 7 diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Ainda em Gálatas, Paulo nos diz, no versículo capítulo 5, versículos 7 e 8, no dia que a gente corrieis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Deus não é Deus de confusão. Deus não é um Deus que vai confundir os seus filhos. Pelo contrário, Ele vai dar entendimento. Ele não vai pegar um filho e confundi-lo. Nós somos pessoas que amam nossos filhos, né? A gente sempre tenta dar o melhor para o filho. Imagina Deus. Deus te chamou ao Evangelho da graça. Graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu não recebi algo que eu merecia. Então não posso estar recebendo orientação daqueles que querem transtornar o Evangelho. Transtornar é modificar, é confundir, é deixar você confuso. Não, peraí, mas aqui me disse que se eu vier para a igreja, todos os meus problemas irão acabar. Me diz que se eu estou sofrendo por isso, é porque eu estou em pecado. Se eu estou sofrendo por isso, eu tenho que fazer isso para poder deixar. A Bíblia nos diz que no mundo passareis aflições, meus irmãos. A Bíblia nos diz que o crente tem aflição temporária, porque nada aqui é eterno. Eu tenho minha santa mãezinha, 91 anos de idade, que eu oro a Deus que me dê muito mais tempo com ela, mas 91 anos não é nada perto da eternidade. E ela vai encontrar com o nosso Senhor e Salvador, e depois eu vou encontrar com ela, para passear com ela de mão dada no jardim do Éden, lá no rio da vida. Vamos atravessar para o outro lado, mãe, vamos para cá, só quer morar em que rua, mãe? Isso é o que o crente crê, nas coisas que são de cima. Mas as pessoas estão inquietando, e esses homens são homens gananciosos, que fazem da palavra de Deus negócio, que querem tirar proveito da vontade de Deus, da simplicidade da vontade das pessoas,
para ganhar dinheiro. E a Bíblia já nos fala desses homens. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Segunda Pedro 2, de 1 a 3, amém? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Dissolução é decomposição, desagregação. Esses homens estão buscando desagregar o Evangelho Sagrado de Cristo. Esses homens estão buscando causar dissoluções no Evangelho de Cristo. E muitos seguirão o seu caminho. As pessoas hoje em dia vão à igreja em busca de negociar com Deus. A igreja é um local de glorificar a Deus. As pessoas quando dizem, você é pastor, pessoal que você é rico e ladrão, viu? A primeira coisa que é igual a político. Fica até com vergonha de dizer que é pastor. Para as pessoas não confundirem que, porque homens estão fazendo da palavra de Deus negócio e levando pessoas, a Bíblia nos fala em Romanos 16, que enganará o coração dos simples, com palavras e lisonjas. Você é muito importante para Deus. Deus está lhe esperando. Minha gente, eu gosto muito, Raul, de frase de para-choque de caminhão, é filosofia pura. Deus sem você é Deus, você sem Deus é o quê? Nada. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. A relação de Walter para com Deus é Deus, sujeito, Walter, mero predicado. O predicado recebe a ação, até que prove o contrário. O verbo, o sujeito é quem pratica a ação. Eu fui resgatado, fui chamado, justificado, glorificado. Eu não me chamei, não me justifiquei. Eu não fiz a ação, eu recebi a ação. E as pessoas querem transtornar, inquietar o Evangelho de Cristo, como disse o irmão Hilton, que é poder de Deus para a salvação. Versículo 8 de Gálatas 1 nos diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. O outro evangelho seja maldito. Eu conversando com um cidadão de um templo religioso da cidade, e ele disse: você precisa conhecer fulano de tal que tem o instituto tal. Eu disse: rapaz, quer não. Mas o que é que o senhor acha? Não, isso aí é uma maldição. O que é uma maldição? Porque a Bíblia nos diz, quando você tira uma vírgula da Bíblia, deixa seu evangelho. O evangelho não é uma coisa simples. A simplicidade de Cristo, irmãos. Cristo era Deus e andava com os irmãos. Cristo diz que a raposa tem no seu covil, as aves o ninho, mas o filho do homem não tinha o quê? Onde inclinar a cabeça. Ele foi convidado a ver João no deserto, vestido de linho puro? Não, vestido de roupa de pele de camelo, obrigado, Moné. E bebendo mel silvestre, comendo gafanhoto. Deve ser daquele gafanhoto grande, né? Tem uns verdes que são grandes, dá para você fazer um bom churrasco. Mas os homens de hoje, os que são ditos apóstolos,
Eles andam de jatinho particular e só ficam em hotel 5 estrelas para lá. Os homens estão cada vez mais ricos, as ovelhas cada vez mais depenadas. Isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é matéria, o Evangelho é espiritual. O Evangelho não é o que você pega, é o que você sente. Você não, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se sente. Eu sinto Deus em minha vida, eu sinto a presença do meu Espírito Santo em mim me guiando. Eu não quero uma coisa que eu possa pegar, porque as coisas terrenas são temporais e as coisas espirituais são eternas. Eu não estou aqui buscando honra e glória para mim, e sim glorificar meu Deus. E todo crente tem que ter isso em mente. Toda honra, toda glória deve ser dada unicamente a Deus. Qualquer outra coisa é anátema, é maldito. Qualquer outra coisa é maldito, porque não existe, irmão, outro fundamento que não seja Cristo. O único fundamento é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Coríntios capítulo 3, versículo 11 nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. O que é fundamento? Base, é o alicerce. O nosso alicerce, o nosso fundamento, a nossa pedra de esquina é Cristo. E eu não posso edificar nada que não seja em cima de Cristo. Eu tenho que edificar em cima do fundamento que é Cristo. Eu não posso edificar em cima de fundamentos religiosos ou de preceitos de homem. O fundamento é Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há pastor, não há igreja, não há Maria, não há ninguém que possa interceder por ti. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não existe, esse aqui vai me levar, pastor, ore por mim. Eu oro para tu encontrar o Espírito Santo, para ele adentrar em ti. Eu não posso fazer nada por você, a não ser pregar a palavra de Deus. Quem te convence é o Espírito Santo, tanto da verdade, como da justiça, como do juízo. E ele te convence, sabe como? Que você é um maldito pecador. Esse é o Evangelho. O Evangelho não tem o que dá nó na cabeça, irmão Neto. O Evangelho é simples. É Cristo que morreu naquela cruz, se deu a si mesmo por nossos pecados. O castigo que era para mim, ele recebeu. O castigo que me trouxe a paz foi pago por ele. Então, outra coisa fora isso seja anátema, seja maldito, seja para gente, crente, separado. É bonito? Fique lá. Se não for bíblico, não é bom. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas por não conhecer as Escrituras. Existe na Bíblia dividido em 7 dispensações. Cada dispensação tem um público-alvo a ser dispensado. É tipo assim, digamos que eu estou aqui numa farmácia hospitalar e lá na farmácia tem medicamento para dor de barriga e medicamento para o coração. Aí, rapaz, tanto faz o medicamento, vou dar para dor de barriga para quem está tendo um infarto. Ajuda, né? A morrer mais rápido. Dispensação, irmão. Cada dispensação tem sua função. E hoje, no tempo presente, nós estamos na dispensação da graça, que é favor imerecido. Ou seja, eu e o homem só não caiu em uma, viu, das 7. Só não caiu em uma. Sabe qual foi? Aquele não podia cair, que é o da graça. Gente, inocência caiu. Consciência caiu. Promessa, governo humano caiu.
promessa caiu, da lei caiu, da graça não vai cair, do milênio caiu. No milênio vai ter 1000 anos, só o menino, o criança vai morrer com 100 anos de idade. Diga aí, a criança morre com 100 anos de idade, lá tudo que se plantar vai dar, e Satanás está preso por 1000 anos. Quando ele se solta, numa fração de segundo, ele convence todo mundo a se rebelar contra Deus. O ser humano é de natureza pecaminosa, doentia. Então, irmãos, nós temos que entender o Evangelho de Deus e não crer no outro Evangelho, crer no Evangelho bíblico. Como eu faço isso? Me aprofundando na Sagrada Escritura. Como o apóstolo João nos diz, mastigando, comendo a Bíblia. Vai descer, amargar, porque vai mostrar que tu não és bom. Vai mostrar que eu sou muito bom, né? Eu já, sempre que eu converso com ele, eu não marco no roubo, no adultério, eu sou bom para ir para o céu. Não é. A Bíblia nos mostra que nós não somos bons, que bom é Deus. Amém? Irmão, se uma coisa dita uma vez na Bíblia já é importante, imagina quando ela é repetida. Olha o que ele diz no 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aí você tem que ficar, meu irmão, eu tenho que parar para pensar. Se Deus diz uma coisa, já é verdade absoluta quando ele repete. É para você. Peraí. Eu não posso ir além do que está escrito. Eu não posso me associar aos inimigos da cruz. Inimigo da cruz? Sim. Todo aquele que acha que é salvo por merecimento, ou por estar buscando a salvação, ou por fazer algo para ser salvo, está sendo inimigo da cruz de Cristo. Está dizendo que Cristo falhou lá atrás. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Qualquer palavra dita por você, ou por quem que seja, que eu estou fazendo por onde ser salvo, eu estou buscando o caminho, eu não estou buscando, eu fui buscar, eu encontrei com Cristo no caminho que eu ia encontrar a Ele, e Ele, usando um termo bem matutês, Ele me rodeou e me laçou e me fisgou, e eu lutei com todas as minhas forças para não ir até Ele. Eu resisti, mas Ele, com os arguilhões dele, você vem, eu vou, meu Deus, eu vou, mas também eu sento na outra cadeira, não quero nem conversa, terminar o culto, vou embora. Negócio de ser pastor, de pregar, nem conversa com isso. Está certo, onde eu estou, irmão. E hoje eu não vejo mais a minha vida sem isso. Não foi desejo meu, não foi vontade minha vontade era outra. Mas Deus botou um cabresto. Você vai. Do jeito que eu quero, você vai fazer. E você faz sem nem notar. Você começa a seguir o trilhozinho dele, bem tranquilinho, achando que está. E ele só dominando. E você achando que está dominando. Então, irmãos, devemos ter cuidado sim com o outro evangelho. Devemos ter cuidado sim com os inimigos da cruz. Um pouquinho à frente, Filipenses 3:18. Amém? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, a última frase de Cristo na cruz, está no Evangelho de João, foi: está consumado. E ele diz: a obra que me deste a fazer, eu consumei. O que Cristo veio fazer ao mundo, irmãos? Cristo estava cansado de ser Deus. Rapaz, esse país aqui está tão calmo, tão quieto, eu vou tirar férias. Sabe o que foi isso? Por que Cristo veio ao mundo?
para morrer por nossos pecados, segundo as Escrituras. Lembra, Raul? 1 Coríntios 15, para morrer por nossos pecados. Então, se ele veio e se ele morreu e se ele ressuscitou, então ele cumpriu a sua obrigação, a sua missão. Para a gente, só resta crer ou não. Se tu creres, tu vai morar ao lado dele no paraíso. Se tu não creres, tu vai receber a tua justa condenação. Não é por, não, você vai receber o que tu mereces. Não é nada de, não. Quando as pessoas falam de inferno, as pessoas têm medo de falar de inferno. Gente, o inferno é tão real quanto esse microfone. Insistam. E ainda bem que é um grande, viu? Porque está cheio. E o lago de fogo e enxofre será um local eterno da perdição dos perdidos. Mas nós não iremos para lá. Não por ato ou qualquer obra nossa, mas pelo ato e obra de Jesus Cristo, que Ele fez naquela cruz. Qualquer coisa é ser inimigo da cruz. É ser anátema, ser maldito. Amém? Versículo 10 de Gálatas, capítulo 1, nos diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Irmãos, nós temos uma ordem bíblica de agradar somente e tão somente a Deus. Eu fico muito feliz quando a pessoa vem a um culto e se agrada da palavra de Deus. E fico extremamente triste a pessoa vem a um culto e diz: mas foi bonita a tua pregação. Não. A palavra é de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão fina quanto uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir tanto o bem como o mal. Mas quando nós somos aprovados de Deus para o Evangelho, nós temos que agradar a Deus, irmãos. Era muito bonito aqui, a gente chegar aqui, todo mundo tem umas cadeiras aqui bonitas, para as honradas, para o povo honrado, para sei lá o que, umas meninas dançando aqui, uns caras com violão cantando, um jogo de luz aqui bem bonito, para um quarto, para agradar todo tipo que tem. Gente, vocês não imaginam o que tem esse mundo religioso. Tem igreja que tem culto dos jovens, culto dos casais, culto dos que estão para casar, culto dos que estão separados, culto de todo tipo de gente, para agradar todo tipo de gente. E determinados assuntos é proibido falar. Ora, meu irmão, se a Bíblia diz que adultério é algo que Deus abomina, adultério é algo que Deus abomina. Se a Bíblia diz que profanar a palavra de Deus é algo que nós devemos evitar, irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, por favor. Primeira Tessalonicenses 2, 4, amém? Mas, como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha, eu poderia estar muito bem aqui, tentando agradar aos irmãos. Em primeiro lugar, com palavras bonitas eu não sei, viu? Porque não tem, a limitação natural mesmo do ser humano, eu só sei falar o que a Bíblia me diz. Eu não consigo falar umas coisas assim que o povo se sente emocionado, chora. Eu não consigo. Não consigo. A minha natureza é um pouco assim, meio grossa por natureza. Eu não sei chegar aqui, você que está sofrendo, pare de sofrer. Eu digo, você que está caminhando para o inferno, pare de caminhar, que Deus te tira do inferno.
Pronto, acabou. O sofrimento é esse aí, não passar a eternidade sofrendo. E quem sofre aqui embaixo, irmão, quem sofre aqui embaixo com Deus, sofrer com Deus é refrigério. Você está na mão de Deus, é consolo, irmãos. Eu vou querer o que mais da minha vida? Não, irmão, as coisas aqui são temporais, repito, e nós temos que fazer o quê? O quê? Agradar a Deus, porque Ele prova. Você pode chegar aqui à frente e fazer um discurso, ser uma pessoa letrada, conhecer bem a oratória e falar bem bonito, né? Rapaz, que coisa linda. Mas e o coração? Deus prova o teu coração, meus irmãos. Não adianta, para Deus nada é. E não tem dito na Bíblia que você, para falar a Deus, tem que falar difícil, não, viu? Não tem necessidade disso, não. Tem que falar que um analfabeto entende e um doutor entenda. Como todo foi o Evangelho de Cristo. Cristo não pregou para os grandes, pregou para os pequenos. E não há grande a não ser Deus. Mas, todavia, entretanto, Deus também nos dá a forma de vivermos nesse presente século. Ele nos orienta através da Bíblia como, você livre-se do outro evangelho, você livre-se dos inimigos da cruz, você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, você é salvo pela graça, não por obra, você é uma pessoa que foi resgatada da perdição pela obra de Cristo. A partir daí, você tem um novo andar, um andar com Cristo. Por favor, 1 Tessalonicenses 4, 1, para encerrarmos. Versículo 1, amém? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Assim como recebeste Cristo, andai nele, enraizado, edificado em sua doutrina. Meus irmãos, a simplicidade da Bíblia é quem nos leva a crescer espiritualmente. Você não cresce com palavras que não estão na Bíblia. Isso é um leite falsificado. Nós estamos no leite que puro, que a gente vai desejando se alimentar, para ir crescendo espiritualmente. Quanto mais você buscar este livro sagrado, mais você vai se edificar, mais você vai crescer. Quanto mais tu conhecer a Bíblia, mais edificado você vai estar, e mais difícil de ser enganado. Ora, se eu não conheço, tudo que me disser eu vou. O pastor disse. E aí? O pastor é um poderosão, né? O pastor sabe tudo, sabe nada, gente. Um pastor é um ser humano igualzinho ao irmão. Não faz diferença. E todos os crentes são guiados pelo Espírito Santo. E todos os crentes sabem, através do Espírito Santo, o que é certo e o que é errado. E a Bíblia é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos guia. Que nós possamos, irmãos, não só no culto, não só na igreja, mas em nossas vidas, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, um culto racional ao nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Amém.